Sejam bem-vindos e bem-vindas para a coluna semanal aqui do canal sobre espiritualidade, reflexão sobre os textos da Bíblia. Hoje eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26, que diz o seguinte: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Essa é uma passagem bastante interessante, inspiradora, e que também nos leva a uma reflexão importante, né? Porque nesse trecho nós ouvimos muitas questões interessantes, mesmo numa passagem pequena. Primeiro, que é o ponto central dessa nossa análise, é o primeiro versículo em que Jesus faz um convite. E é exatamente essa a palavra. Jesus faz um convite para os seres humanos. Não é uma imposição, não é uma obrigatoriedade. Jesus faz um convite. E convite, ele pode ser aceito ou pode não ser aceito. Claro que Jesus não é um moralista, não é um autoritário, não é um tirano. Jesus é aquele que vem para revelar a bondade, o acolhimento, o amor, a misericórdia e a graça de Deus em nosso favor. Em Jesus, Deus veio mostrar à humanidade de que ele é nosso amigo e não nosso inimigo, de que ele tem o desejo de nos salvar e não de nos condenar. E, portanto, alguém que faz o que Jesus fez, que revela o Deus que ele revelou, convém que nós atentemos, que nós tenhamos atenção para o convite que ele faz, porque igualmente é um convite baseado na sua graça e no seu amor. E ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, se você quiser ir após ele, se você quiser, primeiro é um convite que você tem o direito de aceitar ou não, mas se você aceitar esse convite, você tem que ir atrás dele. Ele tem que ir à frente, porque se ele é o mestre, ele tem que ir à frente. É nele que nós nos inspiramos. É nele que nós pautamos a nossa vida. Eu sei que tem muitos cristãos que assim não fazem, que veem Jesus como um solucionador de problemas, que veem Jesus como alguém que está à disposição e que fazem um Deus conforme a sua própria imagem e semelhança. Mas se você tem o coração sincero e quer seguir ao Jesus do Evangelho, ele deve ir à sua frente e você deve modelar a sua vida nele. Pensar como ele pensou, agir como ele pensava, lidar com o diferente como ele lidava, lidar com o pecador como ele lidava, e aos poucos nós devemos pautar e harmonizar a nossa vida de acordo com aquilo que ele nos propôs pelo seu Evangelho. Que nós nos neguemos a cada dia, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue. Jesus não está pretendendo fazer de nós pessoas praticantes do ascetismo, pessoas que se autoflagelam e que se eliminam na sua dignidade humana, mas Jesus quer que nós não sejamos egoístas, que nós não achemos que o mundo gira ao nosso redor e que ele está à nossa disposição para nos satisfazer. Jesus quer que a gente não perca de vista que mesmo que a gente passe momentos difíceis, mesmo que a situação não esteja como você gostaria, mas que ainda assim tem pessoas que sofrem mais do que você, que estão numa situação mais difícil do que a de você,
e que você não deve ser insensível às pessoas que sofrem, mesmo que ele continue sendo um Deus a se importar com o seu sofrimento, mas também se importa com o sofrimento alheio, porque ele é o Pai nosso. Ele não é apenas o Pai meu, ele não é apenas o Pai seu, ele é o Pai nosso, é o Pai que cuida e que tem atenção para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas. Deixemos de ser egoístas e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia que nós nos identifiquemos com a sua cruz. Cada vez isso é um desafio maior, porque estamos inseridos num contexto e num mundo que cada vez se identifica mais com a sua glória, com a sua grandeza, com o seu poder, com a sua soberania, mesmo que esses adjetivos muitas vezes sejam espantalhos criados pela imaginação humana e não revelados por Deus. Mas a cada dia devemos nos identificar com a sua cruz, com o seu esvaziamento, com a sua postura quenótica, com a sua postura de humildade que entrega a sua vida para que as outras pessoas sejam enriquecidas, abençoadas, enriquecidas no sentido espiritual e no sentido de bênçãos espirituais, não materiais, né? Infelizmente, são termos que ficaram muito empobrecidos com essa terminologia, né? Que a cada dia a gente possa se identificar com a kenosis, com o esvaziamento, com o sair de dentro para fora em direção ao outro. Essa é a proposta que Jesus nos faz. E ele diz que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar da misericórdia, da compaixão, da aproximação com o necessitado, quem quiser salvar a si mesmo de não ter que se envolver com as questões essenciais desse mundo, de ter que passar em branco diante das questões mais polêmicas ou desafiadoras, pessoas que querem ser sempre em cima do muro, sempre ser as vaselinas, sempre ser aqueles gratiluz que estão sempre numa vibe de promover algo que não condiz com a vida concreta e real com as pessoas. Esses que querem conservar e salvar a sua vida acabarão perdendo essa vida, porque ganham a vida diante de Jesus aqueles que usam a sua vida para uma causa maior, aqueles que não têm medo de se indispor, aqueles que não têm medo de lutar contra as injustiças, de estar ao lado dos necessitados, de se posicionar contrário aos que fazem parte de uma elite econômica e eclesiástica, esses que usam as suas vidas nessa luta e que perdem essas vidas pela ótica da conjuntura religiosa, econômica, política desse mundo que vivemos, esses é que salvam as suas vidas porque a dedicam à causa do Evangelho, porque a dedicam à causa de Jesus, a causa pela qual Jesus dedicou a sua vida, a causa pela qual Jesus chamou discípulos para dedicar também. Mas o verdadeiro discípulo e a discípula de Jesus entregam as suas vidas para descer do muro, para tomar o lado de quem Jesus tomaria, para ficar contra aqueles que agem contrários aos ensinamentos de Jesus, para estar do lado dos menos favorecidos, daqueles que são injustiçados, para não se satisfazerem com as riquezas, as grandezas e os fascínios que essas estruturas políticas e eclesiásticas têm a proporcionar. Jesus diz que quem quer conservar a sua vida acabará perdendo no sentido que mais e que realmente importa. E ele prossegue dizendo no versículo 25, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Muito interessante essa expressão, né? O que adianta ao ser humano ganhar, conquistar, avançar, acumular, ter cada vez mais e mais e mais, se ele pode perder-se? Às vezes a gente não para ler de fato esse versículo, né? Porque ele não está falando de perder a alma no sentido de deixar de ser salvo, de ir para o inferno.
escatologicamente, mas de viver o inferno já nesta existência. Jesus está nos alertando de não apenas perder a salvação, que, claro, é importante, sem dúvida, mas de começar a nos perder hoje já e perdermos tanto o futuro quanto já o presente, de perdermos o reino que é já e ainda não, e de perdermos o reino neste momento e na sua concretude escatológica. Jesus diz: o que adianta para você acumular tudo se você se perde, se você deixa de ser quem você é ou quem você deveria ser, se você se perde no caminho, se você já não sabe onde está, quem é, o que faz, o que pensa, o que quer, o que gosta, a quem ama, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as suas prioridades, de se perder do caminho do evangelho, do caminho do acolhimento e do perdão, de perder as relações humanas que são as mais essenciais para você. De que adianta conquistar o mundo inteiro se a sua família está indo embora e você nem percebe, se os seus filhos estão crescendo e você nem se deu conta, se o seu casamento acabou e vocês vivem apenas uma formalidade diante das pessoas? Qual proveito terá isso? Dinheiro não compra o ar que respiramos, o dinheiro não compra o nosso bem-estar, a paz, a alegria, as pessoas que realmente nos amam, porque quem realmente nos ama, quem realmente se importa com a gente, essas são aquelas pessoas que não estão à venda. Essas são aquelas pessoas que não se aproximam ou se afastam por causa da questão financeira, do poder ou do espetáculo, mas estão com a gente porque simplesmente se importam conosco como nós somos e nos amam independente de qualquer outra coisa. E Jesus está dizendo que não é um bom negócio conquistar um monte de coisas e se perder, e causar danos a si mesmo, e perder o que é mais essencial, e perder aquilo que de fato vale a pena. E ele conclui essa passagem falando que aquele que se envergonhar dele diante das outras pessoas, ele se envergonhará diante do Pai. Aquele que ficar em cima do muro, aquele que tentar fazer um jogo duplo de um lado e de outro, esse está se envergonhando das palavras de Jesus. Esse está se envergonhando de tomar parte naquilo que Jesus de fato propôs para a nossa vivência e para a nossa prática diária. E esse será envergonhado pelo próprio Pai, porque o reino de Jesus exige posicionamento. O reino de Jesus exige de nós um comprometimento vital, que é a cada dia, a cada momento, que não é apenas por algumas horas que passamos em algum lugar semanalmente. O reino de Deus, o evangelho, o discipulado de Jesus é uma proposta que compromete a nossa existência como um todo, e não apenas uma parte de nós. Ou é a nossa existência como um todo, ou então nós não nos comprometemos com o seu reino. É um comprometimento integral, integrador e que se propõe a ser vivenciado no dia a dia, independente de qualquer coisa. Não se resume a um lugar, não se resume a um horário, não se resume a um dia, mas se estende para toda a vida e a vida na sua realidade, na sua concretude. E Jesus nos chama a viver o discipulado e a trilhar o caminho com ele, o caminho que é baseado na relação, no relacionamento, na vivência. Jesus não propôs uma doutrina estabelecida com dogmas. Jesus não propôs um manual de doutrinas para ser decorado. Jesus nos propôs um relacionamento. E ele continua a nos convidar, a nos chamar para que na nossa vida nós possamos viver esse relacionamento com ele e, conforme diz João, a maneira mais adequada que nós vivemos o relacionamento com Deus é no relacionamento com o próximo. Porque aquele que diz amar a Deus e aborrece o seu irmão, esse é mentiroso e com ele não está a verdade. Se você quer viver a sua espiritualidade, comece cuidando bem
da sua casa, da sua família, não sendo uma pessoa egoísta, não sendo uma pessoa maldosa, maliciosa, fofoqueira, que gera intrigas, que gera maldade, não seja uma pessoa tóxica, não seja uma pessoa maldosa, seja uma pessoa humanizada, perdoadora, acolhedora, uma pessoa que abre de fato o coração para que a graça de Deus faça morada. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe nos seus contatos também. E, é claro, tenha você e toda a sua família uma boa semana com paz e com harmonia vindas da parte de Deus. Até o próximo conteúdo.